Paris Masters ATP 1000 de Paris está no ar e o canal No Auge das Quadras, como sempre, traz todos os detalhes para você, tanto do torneio, últimos campeões, detalhes, curiosidades, como já vamos fazer o pré-jogo entre João Fonseca e Denis Shapovalov. Olha o Shapovalov de novo aí no caminho do João. A gente vai fazer tudo no mesmo vídeo, porque graças a Deus, com o João só ganhando, a gente tá com muito trabalho aqui, tendo que fazer dois vídeos por dia, e hoje a gente já vai falar sobre todos os detalhes do torneio e já fazer o pré-jogo. O João que joga amanhã por volta de 9 horas, horário de Brasília. Então um vídeo extremamente completo para você que tá ainda comemorando o título do João, mas o João já tá em quadra de novo, novamente, graças a Deus, né? A gente vai ter o final do ano aí que ele vai descansar. Então vamos aproveitar, tem mais esses dois torneios, vamos pra cima, e eu preciso pedir a sua inscrição no canal. Será que eu faço eu fiquei pensando, será que eu faço uma profecia? Que eu vou esperar um pouco, para não gastar muito a sorte também, porque na semana passada a gente fez uma profecia, se o canal batesse 6 mil inscritos o João seria campeão. Eu não vou fazer profecia por enquanto, porque não pode abusar também, mas eu acho que eu posso pedir a sua inscrição. Afinal, o tênis está como nunca agora no dia a dia dos brasileiros que gostam do esporte, e se você está conhecendo o esporte agora, a melhor hora de se inscrever em todos os canais de tênis é essa, porque o João está em ascensão total, top 30 já no ranking mundial, e vai dar muitas alegrias ao povo brasileiro. Então se inscreve aí, deixa um like, um hype pra gente começar a semana bem. Combinado? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre o torneio de Paris, depois a gente vai para esse pré-jogo entre João Fonseca e Shapovalov. Vamos lá, Rolex Paris Masters, que acontece de 27 de outubro, hoje, a 2 de novembro em Paris, na França, com a superfície de piso duro indoor, assim como foi o torneio anterior em Basel e assim como foi o torneio anterior em Bruxelas. Com um pequeno detalhe, é óbvio que a gente ainda não sabe a velocidade da quadra, a gente só consegue mensurar mais ou menos quando tá vendo os jogos. Eu ainda não consegui parar para ver os jogos, hoje já tivemos alguns jogos, mas eu não consegui ver, a gente estava preparando a apresentação. Mas normalmente ele é um piso rápido, até porque é uma quadradura indoor, só que menos rápido do que Basel. Normalmente é isso que acontece. Basel é um dos pisos duros indoors mais rápidos do circuito. Mas ainda é uma quadra rápida, então as condições são parecidas com o do último título, e por isso que a gente está com a esperança lá em cima para o João fazer uma nova ótima campanha, né? Quem sabe até chegar ali nas fases finais, lembrando que agora tem Sinner, tem Alcaraz, agora o negócio é um pouco mais complicado. E tem um detalhe desse ATP 1000, que ele é aquele ATP com chave menor, são somente 56 atletas, então é até difícil você entrar direto na chave. O João entrou na 46ª vaga, que ele usou a posição de ranking anterior dele, que era 46, entrou direto na chave, mas é uma chave muito difícil, porque são menos jogos, com só cara de nível altíssimo, apesar da gente ter tido algumas desistências, a gente vai falar no vídeo de hoje também. E Paris que distribui um total superior a 6 milhões de dólares em premiação. Então, como vocês sabem, é o último evento Masters 1000 da temporada. Então é o último torneio que vale 1000 pontos aí do calendário de 2025. E como torneio final da temporada regular de tênis masculino, Paris La Défense Arena mostra sua moderna infraestrutura. A arena oferecerá condições ideais para jogadores, mídia, parceiros e, acima de tudo, espectadores. Todo torneio Masters é um show à parte, né? Então, com certeza, quem puder ter a oportunidade de comparecer em algum Masters pelo mundo aí, com certeza vale a pena demais. E curiosidade sobre o torneio. Deixa eu ir um pouquinho aqui para o meu lado esquerdo. É o último evento da temporada, como a gente falou, né? O último antes do ATP Finals, então os jogadores disputam os últimos pontos e vagas. Aqueles caras que estão brigando pelos as 8 melhores colocações do ano, normalmente eles têm que jogar muito aí em Paris, porque, para quem não sabe, o ATP Finals é o último campeonato da temporada e ele reúne os 8 melhores tenistas da temporada em pontuação. Então tem cara que tá ali em nono, em décimo e vai estar brigando aí por essa última vaga. É o único indoor, então é o único torneio Masters 1000 disputado em quadra coberta. Então isso também é uma característica. E em 2025, o torneio passou para Paris La Défense Arena, o maior estádio indoor da Europa. Então, casa nova esse ano, até mais um motivo para a gente também esperar para ver como é que vai ser a velocidade das quadras. E entrada especial, assinatura do Rolex Paris Masters. Na nova arena, este espetáculo completamente redesenhado irá mergulhar na intensidade da partida desde os primeiros segundos, então é toda uma experiência ali pro jogador, dá até pra ver pelas fotos, dá até vontade de ir pra lá.
Últimos campeões, 2024, Alexander Zverev, alemão, é o atual campeão, então é o homem a ser batido aí, pelo menos em título, né, esse ano. 2023, Djokovic, 22, Rune, que não vai jogar esse ano. 2021, Djokovic, que também não vai jogar esse ano, né? E 2020, Medvedev, tá aí os últimos 5 campeões. Mais uma vez, aquela característica que a gente sempre fala, né? É um torneio, eu gosto de olhar para os campeões, que os campeões, eles normalmente mostram um pouco sobre as condições. Quando a gente olhou para os campeões de base, a gente viu que eram aqueles sacadores. Aqui nem tanto. É claro, é o Masters 1000, Djokovic, esses caras, né, os caras jogam em qualquer condição. Mas, por exemplo, o Rune não é um cara de quadras super rápidas e ele ganhou em 2022, então isso pode significar alguma coisa. Maior campeão não vai jogar esse ano, infelizmente, né? Ele tava mal, né, na última competição dele, tava sentindo alguma lesão ali, não vai jogar esse ano, infelizmente, mas o Djokovic tem ali seus 7 títulos do Paris Masters. O Djokovic, que é um craque em quadras super rápidas, né? Então ele ganhou ali 2009, 2013, 14 e 15, um tricampeonato. Depois 2019, aí veio a pandemia. Depois 21 e 23, os títulos do Nole. Aliás, né, que o Foquina falou que o João é o novo Nole, né? Tomara que ele esteja certo. Quem vai jogar esse torneio aí, ó? A gente colocou na ordem de ranking, tá? Então Alcaraz, Sinner, Zverev, Fritz, De Minaur, que ó, já é o 6º do ranking, Shelton, Musetti, Casper Ruud, Aliassime, Medvedev, Karen Khachanov, Foquina, que jogou agora a final contra o João, o Bublik e o João, que é o 28º do ranking. Outros nomes aí, por exemplo, convidados, tenistas que foram convidados para jogar, Arthur Rinderknech, tenista da casa, vai entrar como wildcard, o Valentin Vacherot também, né, que todo mundo já conheceu ele aí no último título de Masters 1000, o Arthur Cazot e o Terence Attimani. Olha o Attimani aí também, os franceses vindo com tudo. Os franceses que tradicionalmente, né, em torneios jogados na França, costumam crescer muito, são parecidos com brasileiros, né? Eles são muito da torcida, do calor da torcida, da energia. Então os franceses costumam performar muito bem nos torneios em casa. E aí as desistências, olha só, bastante desistência, hein? Djokovic, como eu falei, o Draper, que ainda não se recuperou, o Holger Rune, que infelizmente teve uma lesão seríssima aí, deve ficar fora até da próxima temporada. Mensik, mais um que ó, desistiu do jogo contra o João e não vai poder jogar Paris. Então o Mensik mais uma vez tendo lesão. Tommy Paul ainda não se recuperou. O Humbert foi uma desistência agora há pouco, acho que 2 dias atrás, um dia atrás. O Humbert, que é um tenista da casa e especialista nesse tipo de piso. Então é uma perda grande aí para os franceses. O Tsitsipas também não joga. Tiafoe e Arthur Fils. Arthur Fils com bastante tempo fora. Então quando a gente olha aí, são 3 top 10 fora. E se a gente pegar top 20, 5 fora. Então um torneio bastante esvaziado em nomes. Mas temos Sinner, temos Alcaraz, temos Zverev. Então ainda bastante gente de qualidade. E o João vai estrear contra o Shapovalov. Jogo que acontece nesta terça-feira por volta de 9 horas da manhã. O jogo ele é o segundo jogo da quadra, então o primeiro jogo vai começar ali por volta de 7 da manhã, horário de Brasília. A gente sempre considera ali 2 horas mais ou menos, então pode começar entre 8h30 e 9h30 da manhã. Fonseca contra Shapovalov. A gente colocou aí uma porcentagem de vitória. Eu fui abusado na semana passada, em todos os sentidos, porque o João, pra mim, não foi zebra em nenhum jogo. Eu coloquei a maioria dos jogos como 50-50, mas eu coloquei, por exemplo, contra o Shapovalov, eu tinha colocado 52% de vitória pro João. Colocamos 55% porque ele chega com mais moral. A gente fez um vídeo pré-jogo completíssimo da semana passada, do confronto entre os dois. Eu vou deixar um cardzinho aqui para quem quiser ver mais detalhes. Eu vou falar menos detalhes hoje do que eu falei, porque foi há 5 dias atrás, não mudou tanta coisa assim. Então eu vou deixar esse cardzinho, você assiste lá se quiser. Mas obviamente a gente vai falar sobre o confronto de estilos aqui para quem tá vendo o vídeo agora. O Shapovalov, que agora é o atual 24 do ranking, tem 26 anos de idade, 1,85 m e 4 títulos ATP. Ele é um cara bem diferente aí, né? Ele é um canhoto com backhand de uma mão, então é um jogo bem alternativo, bem diferente, que aliás o João enfrentou bastante dificuldade até conseguir virar, né? O Shapovalov dominou o primeiro set, jogou muito bem e depois ruiu mentalmente, né? O que é um dos pontos negativos do jogo do canadense. Ele costuma sofrer na parte de regularidade e constância. 2025,
já incluindo a derrota do João, são 26 vitórias e 21 derrotas. Contra a Top 10 você vê que tá mais ou menos ali, 3 vitórias, 4 derrotas. E aí contra a Top 100 ele ganha. Ele teve um ano meio irregular e na verdade ele vem de temporada, pelo menos 1 ou 2 temporadas assim, mas aqui é o piso que ele vai bem. Aliás, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o Shapovalov, né? Tem que respeitar o cara. O cara foi o jogador que mais deu trabalho pro João em Basel, né? Os outros jogos o João ganhou todos de 2-0, então tem que tomar cuidado, apesar que ele falou que saiu machucado, será que ele vai conseguir jogar, né? Foi com dor no joelho e tal, mas acho que ele teve uma ótima recuperação, porque até agora tá confirmado, então vamos ver como que ele vai entrar, se ele vai mudar o estilo de jogo dele, tô bem curioso para ver. Como pontos positivos, backhand de uma mão poderoso, um jogo agressivo, né? O Shapovalov gosta de pontos curtos, né? Aquele cara que não gosta de ficar trocando bolas longas, e tem os 2 golpes, né? O forehand dele é muito bom, né? E o backhand também é clássico, é bonito, né? O backhand mais bonito do circuito aí com uma mão. E ele é um cara com bastante confiança e ousadia. Aliás, quando ele tá confiante é muito difícil ganhar. Foi o caso do primeiro set contra o João. Pontos negativos? O saque também, né? Obviamente esqueci de falar do saque. O saque, muito bom o saque do Shapovalov, um dos melhores aí. Inconsistência, dificuldade em pontos longos e tomada de decisão apressada. Aliás, né? Modéstia à parte, tudo que a gente falou no pré-jogo da semana passada aconteceu, né? Porque foi exatamente o que aconteceu. Era um jogo complicado, um matchup complicado, e o João tinha que explorar exatamente as deficiências do Shapovalov, que é a parte mental, e a inconstância dele, irregularidade. Aliás, ele fez 9 duplas faltas naquele jogo, então o saque foi um problema para ele. Vamos ver como ele vai entrar para sacar contra o João dessa vez. E aí as 5 finais da ATP dele, né? 5 finais... acho que aí tá. É que faltou a segunda tela. Então, são 10 finais, na verdade, com 4 títulos ou 5 títulos. São 10 finais com 5 títulos, é isso. Então aí, ó, Krajinovic em Stockholm. Depois, isso é a primeira tela, né? Djokovic depois no Paris Masters. Ó, e nesse mesmo Paris Masters ele fez final contra o Djokovic em outubro de 19. Então ele já é finalista desse torneio. Então há muito cuidado. No Saibro de 21 contra o Rude, vice-campeão em Geneva. Depois, em novembro de 21, vice-campeão contra o Tommy Paul em Stockholm. E campeão contra o Busta na ATP Cup em janeiro de 22. E aqui na segunda parte, as finais. A partir de setembro de 22, ele foi o segundo colocado contra o Nishioka em Seul. Depois, vice-campeão de novo contra o Medvedev em Viena, que também é um piso... Você vê que os pisos duros que ele vai para a final normalmente são pisos rápidos, né? E aí os últimos 3 títulos dele em finais aí, ó, 3 finais, 3 títulos, Belgrado, Dallas e Los Cabos. Então ele é um craque. O Shapovalov sempre foi um cara com um talento enorme, mas ele tem esses problemas realmente de regularidade. Vamos ver como ele vai ser contra o João. E aí a nota final, 74, considerando técnica, matchup, momento e experiência. Jogo duro, tá? Jogo duro, não pense que é um jogo fácil pro João nessa primeira rodada. E o caminho dele ficou o seguinte, que aliás é um caminho duríssimo, como a gente falou, né? Masters 1000 é complicado, só tem pedreira. Então ele pegaria na segunda rodada, oitava de final, um caixa 9, quarta de final, um D menor, semifinal Alcaraz e final Sinner. Tá bom pra você ou não? É só pedreiraça esse Masters de Paris. Lembrando que aí em premiação, né? O campeão leva quase 1 milhão de euros e em pontuação, essa primeira rodada já garante 10 pontos para o João e depois vai 50, 100, 200, 400. Então uma pontuação ainda maior do que foi na Suíça. Deixa a sua opinião aí no comentário. Tá confiante? Será que o Shapovalov vai vir diferente? Será que ele vai até o final dessa vez? Vamos torcer para o João avançar para a segunda rodada. Preciso muito da sua opinião aí nos comentários. E se inscreva no canal. Vamos ver se a gente consegue chegar próximo aos 7 mil. Quem sabe? Já vamos sonhar com 7 mil inscritos pro canal, certo? Um grande abraço a todos, ótima semana, boa sorte ao João, nos vemos no pós-jogo, hein? Pós-jogo aqui no canal No Auge das Quadras, um grande abraço, até mais.